Olá, quarto ano, bom dia. Meus amores, hoje quarta-feira, dia 14 de abril de 2021, estamos iniciando a nossa aula de História, conteúdo aí da página 33 até a página 42, nosso último conteúdo do bimestre, tá? Antes das nossas semanas de revisão. Nós vamos estar aí fazendo a atividade leitura e explicação do conteúdo. Então, começando aí na página 33, vocês podem colocar a data e colocar aí, ó, encerrando o primeiro bimestre. Hoje nós vamos falar sobre as primeiras cidades, vamos falar sobre o aumento da população. E nos dias de hoje nós sabemos que o nível da urbanização dos ambientes, ele aumentou muito em relação aos primeiros tempos da humanidade. Para vocês terem uma ideia, no nosso país, o índice de pessoas vivendo na cidade ou a taxa de urbanização é de 85% maior que a média dos países europeus, que possuem 75% de urbanização. E até mesmo está à frente da média mundial, que é de 52%. Nem sempre, gente, esse índice foi tão alto. E nos primeiros municípios sequer havia uma distinção bem definida entre o que era cidade e o que era o campo. As primeiras cidades, gente, como a organização dos primeiros assentamentos, ela era baseada majoritariamente na agricultura, as primeiras cidades humanas, elas foram formadas às margens dos rios, tá? Pois boas colheitas dependiam, então, da boa irrigação do solo. Nas primeiras aldeias, que depois foram evoluindo para a cidade, as principais características aí que eram encontradas, ainda presentes no nosso dia, são o perímetro definido, os campos agrícolas que são deixados separados do resto da comunidade, os pastos que circundavam as moradias permanentes, certo? Como se pode perceber, a distinção entre a cidade e o campo, ela não era muito bem definida, as coisas eram misturadas. Então, por muito tempo acreditou-se, gente, que a região da Mesopotâmia, ela abrigava a primeira cidade de humanos, tá? E aí, cerca de 10 mil anos antes de Cristo, essas cidades, já naquela época, comportavam um número de habitantes de mais de 1.000 pessoas, tá? Eram essencialmente militarizadas para proteger as riquezas que eram geradas nas cidades, tá? De riquezas aí, geradas pela agricultura. Entretanto, gente, eles foram descobertos vestígios arqueológicos de que outras cidades humanas na pré-história, tá, viviam ali pela Sérvia, tá, datados aí de 8,5 mil anos antes de Cristo. Então, além das cidades também na China e na Índia antiga. E vocês vão estar vendo que, apesar desses requisitos aí nos locais, o número de habitantes ele não é o suficiente para definir o que é de fato, então, uma cidade. Nós devemos levar em conta os tipos de atividades que são desempenhadas nela, principalmente, gente, as que são diferentes aí da zona rural, em espécie a função política. Aliás, nós estudamos sobre a função política e nós vimos que a função política ela é a principal causa da fundação de uma cidade. Lembramos aí que a palavra política, ela vem o quê? Deriva do grego polis, que quer dizer cidade. Então, depois da Revolução Industrial, iniciada no final do século XVIII, as cidades elas se tornaram, então, centro de produção industrial. A presença da fábrica ela influenciava o ritmo do crescimento da população, do ritmo do crescimento urbano. Tá? Quanto mais indústria numa cidade, mais acelerado fica o quê? O processo da urbanização. Mais as pessoas migram do campo para a cidade em busca de uma vida melhor. Então, na segunda metade do século XX, vocês vão estar vendo que as cidades elas se tornam, além dos polos industriais, elas se tornam grandes centros de serviços com bancos, empresas de tecnologia, de informação, repartições de saúde, tá? De educação, que as escolas também foram surgindo. Então, a cidade, gente, ela tem por característica principal o seu ritmo de vida, que é bastante veloz. Esse ritmo acelerado, ele ajuda essa dinâmica em trocas de cultura, provoca mudanças constantes, tá, na sociedade. Então, esse é o principal aí ponto que diferencia atualmente o campo, tá, na sociedade. Isso aí é o que diferencia o campo da cidade. As indústrias, gente, foi um divisor aí, a industrialização ela foi um divisor de águas. Com a instalação das fábricas no meio urbano, as atividades econômicas girando cada vez mais em torno das indústrias, a cidade ela começou, então, a ter aí mais visibilidade no meio rural. Tá? Para se ter uma ideia, no início do século XX, apenas 15% de toda a população mundial estava nas cidades, e isso foi crescendo. Na página 35, vocês vão ver sobre o ser humano e a tecnologia. A tecnologia hoje é o que nos permite o quê? Continuarmos estudando, certo? Mesmo que à distância, devido à pandemia. A vida na sociedade, gente, ela propiciada pela sedentarização, ela arrecadou, então, uma aceleração no domínio do homem sobre a natureza e o avanço da tecnologia.
tá? Que por sua vez trouxe mudanças no nosso modo de vida. Como nós vimos, a industrialização ela transformou totalmente a sociedade, atraindo mais pessoas para a cidade e ocasionando uma inflação dos centros urbanos. Pela primeira vez, gente, o desenvolvimento, tá, tecnológico para outras áreas que não fosse agricultura e também a produção, gente, de alimentos se tornou a mola propulsora do progresso da humanidade. Tal progresso foi consolidado com a ideia da globalização, que pressupõe o quê? Uma aproximação mundial das comunidades humanas através dos meios de comunicação. Hoje eu estou da minha casa e eu consigo me comunicar com vocês que estão na casa de vocês. Isso tudo com a globalização e através da tecnologia, certo? Com o uso o quê? Da internet que está cada vez mais avançado. Na página 36, vocês vão estar vendo que com a popularização da internet, cada vez mais os meios de comunicação, como a carta, eles vão caindo, tá, no discurso da preferência social, eles vão sendo esquecidos. E diferentemente aí dos primeiros povos ou dos povos originários que habitaram o nosso país, a transmissão do conhecimento, ela se deu tradicionalmente de modo oral, onde eu falo aqui com vocês, as tecnologias de comunicação aproximaram as pessoas de variadas partes do mundo inteiro, incorporando então práticas textuais, audiovisuais, e tudo inteiramente aí digital, tanto que vocês estudam aí na produção de texto. O e-mail, o telegrama, tudo que vocês vão vendo que o telegrama já não é tão usado, porque foi substituído pelos e-mails. Hoje nós temos o WhatsApp, nós temos o Instagram, nós temos redes sociais que aproximam as pessoas, certo? De mesmo que a pessoa esteja num outro país, a pessoa consegue se comunicar com a gente que está aqui, tá? No Brasil. Então, as atividades da página 37, vocês vão fazer atividades aí relacionadas às primeiras cidades que se formaram perto dos rios. Vocês vão explicar com as palavras de vocês o que diferencia o tipo de agrupamento com as cidades atuais. Então, gente, eu quero que vocês percebam aí que as cidades, elas não necessitam mais serem tão próximas de quem? Dos rios, certo? Porque, de certo modo, o que acontece aí? O domínio da tecnologia, ele foi permitindo autonomia ao ser humano. Então, vocês vão colocar com as palavras de vocês. A questão 2, vocês vão pesquisar, tá? E aí vocês podem só realizar a pesquisa, não precisa postar nada nem colar nada no caderno de vocês. A questão 3, que fato fez com que as cidades se tornassem centros de produção industrial? E quando que isso aconteceu? Vocês vão me dizer. Na opinião de vocês, de que forma o avanço no desenvolvimento dos meios de comunicação, ele aproxima diferentes comunidades ao redor do mundo? Bom, agora o nosso segundo conteúdo é o ser humano vezes a natureza. Conteúdo da página 38 e as atividades da página 42. Então, o ser humano vezes a natureza, vocês vão ver que o ser humano ele vem modificando a paisagem. Tá? Damos o nome aí de paisagem geográfica, o conjunto dos elementos naturais, tá? Que são modificados muito pouco pelo ser humano e seus elementos culturais. Essa paisagem, gente, ela é fruto do trabalho realizado pela sociedade humana no espaço. A paisagem, ela não é a mesma em todos os lugares, uma vez que em cada lugar a paisagem ela é feita por elementos diferentes. Na página 38, nós podemos classificar os elementos em dois grandes grupos: elementos naturais ou físicos e os elementos humanos ou culturais. Os elementos naturais ou elementos físicos são os lagos, rios, montanhas, serras, florestas, chapadas, tá? Os descampamentos, tá? Os descampados aí, tudo aquilo que tem na natureza, chamamos de reunião de elementos naturais ou de paisagem natural. Já os elementos humanos ou elementos culturais é tudo aquilo que é criado pelo homem. Casa, fazenda, prédio, as estradas, as passarelas. A paisagem com os elementos humanos, ela é classificada como paisagem cultural. Então, por si só, a natureza, ela cria formas naturais de modos diversos. O ser humano, ele vai moldando a paisagem de acordo com as suas atividades em comunidade. A ação humana sobre a natureza, ela tem sido tão grande que nós podemos dizer que quase não existe mais paisagem natural, tá? Que são aí intocadas pelo ser humano. A experiência humana e a paisagem, vocês vão estar vendo na página 39, que em muitas sociedades do mundo, o ser humano ele vai utilizando dos recursos naturais apenas para o que lhe é necessário para sobreviver, como fibras para fazerem roupas, alimentos, material para construir ou consertar suas habitações. Tá? Com isso, a natureza ela acaba ficando o quê? Pouco afetada. Por quê? Porque eles estão usando de forma consciente. Entretanto,
À medida que o tempo foi passando, as pessoas criaram novos produtos e novas técnicas e que, por consequente, aí, aumentaram, diversificaram as necessidades em relação à natureza, fazendo com que o consumo moderado acabasse ficando deixado para trás, fosse deixado de lado. E essas novas necessidades estão fazendo com que as transformações da natureza ocorram tudo muito rápido, num ritmo muito acelerado. Acaba que a natureza ela acaba não tendo tempo de repor. Então, nos tempos atuais, a paisagem está sendo cada vez mais mudada pela influência humana. Isso se deve, gente, ao fato de que as mudanças no mundo humano elas não param de acontecer. Novos elementos são criados, às vezes sobrepondo-se aos antigos, às vezes tornando-se ao teu lugar. Então, quando nós buscamos compreender essas transformações, nós entendemos por que elas estão acontecendo. As consequências dessas mudanças podem até questionar o porquê que elas estarem acontecendo. As mudanças do espaço acontecem, gente, ao longo da história, pela sociedade, e através das suas interferências no meio natural, nós podemos compreender como que as sociedades são por meio dos tempos. E aí as mudanças que o homem promove na natureza, vocês estão vendo na página 40, e são diversas as mudanças, e nós precisamos urgentemente de soluções para esses problemas. Então, vocês vão ler a página 40 e 41, e alguns caminhos que podemos aí tomar para diminuir o impacto do homem no planeta são os seguintes: reduzir o consumo de recursos do planeta, voltar a tecnologia para esses problemas e estabelecer políticas de controles que sejam mais responsáveis. Então, a página 40 e 41 vai ficar para a leitura de vocês. Na página 42, temos atividades aí de interpretação. Eu quero que vocês me deem exemplos de elementos naturais ou físicos e elementos humanos ou culturais. Na questão 2, vocês vão aí o seguinte: essa necessidade cada vez maior nos dias de hoje já excede o que nosso planeta pode nos dar de forma sustentável, ou seja, sem nenhum dano ao meio ambiente. De que necessidade esse trecho está falando? Da necessidade de desenvolver novas tecnologias, da necessidade de novas terras para conquistar, da necessidade de novas formas de comércio ou a necessidade dos recursos naturais? Somente uma alternativa é a correta. Na questão 3, vocês vão aí pintar todas as letras W, X e Y. E aí vocês vão ver que existe um agente que modifica a superfície do nosso planeta muito mais do que os elementos naturais. Vocês vão riscar e vão descobrir quem é esse agente, tá ok? Bom, as nossas atividades pendentes de história, vou estar fazendo as correções com vocês todas nos vídeos da semana que vem. Então, teremos aí correção da página 42, teremos aí a correção, tá, da página 37, teremos correção também da página 32 e da página 31, tá ok? Então, por favor, fiquem cientes aí e atentos às nossas correções da próxima semana. Façam as atividades com atenção. Um beijo grande. Tchau, tchau.